Boa noite a todos os amigos do Facebook, aos amigos do Centro Espírita Luz do Evangelho. Parabéns a todos vocês pelo aniversário de 13 anos desta casa abençoada. Agradecimentos pelo convite, por eu poder participar desse momento tão importante desta casa abençoada. Um grande e caloroso abraço a todos. Se alguém estiver ouvindo bem, visualizando bem a imagem, por favor, dê um alô para que tudo possa correr da melhor forma possível. Em 1 minuto, farei uma pequena prece e daremos então início à palestra da noite, conforme o combinado. Então eu conto com a participação de todos vocês, no sentido de me ajudarem, me avisando se está tudo bem, se o áudio está perfeito, se a imagem está chegando a contento. Tá bom? Conto com todos vocês. O horário está chegando, conforme o prometido, às 20 horas, a gente inicia então a palestra de hoje. Muito obrigado a todos vocês que estarão do outro lado, prestigiando essa singela contribuição minha aos 13 anos de existência do Centro Espírita Luz do Evangelho. Como foi anunciado, a palestra de hoje tem o título de As Dores Morais Anunciadas por Jesus. Vamos fechar levemente os nossos olhos. Peço que quem quiser faça isso, para que em um momento de introspecção a gente possa se encontrar com Deus. Porque Deus, conforme o próprio Jesus estabeleceu, está dentro de cada um de nós. E nessa introspecção, desejamos entrar na presença de Deus, nosso Criador, nosso Pai amoroso, para rogar a Ele bênçãos, para que tudo transcorra na mais perfeita ordem, na mais perfeita paz. Agradecer a Deus e aos benfeitores espirituais por esse instante, que nunca mais será repetido, pela oportunidade de aprendermos cada vez mais. Agradecer a saúde e por todos os bens materiais e espirituais que conquistamos até aqui. Que Deus seja louvado, que Deus seja enaltecido em toda a sua glória de hoje em diante. E assim, certos das bênçãos do nosso Pai Celestial, da presença amorosa de Jesus e do concurso dos bons espíritos, damos por iniciada a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos de ideal espírita, eu desejo que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Era 11 de abril de 1950. Fazia naquele dia 50 anos em que o venerando doutor Bezerra de Menezes havia desencarnado. E no mundo espiritual onde ele habita, os amigos espirituais resolveram prestar-lhe uma homenagem em uma pequena comemoração. Conta Chico Xavier que em desdobramento espiritual ele esteve nessa homenagem que os benfeitores espirituais fizeram ao doutor Bezerra de Menezes. Conta-nos Chico Xavier que naquelas comemorações materializa-se ali
um espírito muito elevado, um espírito enviado de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, cujo nome era Celina. Ela se materializa no meio daqueles espíritos e dá a notícia a Bezerra, que Maria manda dizer-lhe que ele já havia pago todos os cetis que devia ao planeta Terra, que ele havia evoluído para uma categoria de mundo mais evoluído, e que ele, a partir daquele momento, ele poderia adentrar em um mundo mais feliz. Bezerra, então, pede encarecidamente a Celina que ela volte e que rogue a Maria de Nazaré, Mãe Santíssima, que permita que ele fique mais um pouco na terra para ajudar os irmãos retratários, os irmãos que não conseguem se conduzir sozinhos ainda. Celina então desaparece da vista daqueles espíritos e volta depois de alguns instantes com a seguinte notícia: Bezerra, Maria manda te dizer que você fique quanto tempo você quiser na terra que ele tanto ama, aos amigos terrenos que ele tanto adora. Então, conta-nos Chico Xavier que Bezerra continua até os dias de hoje, ajudando-nos, conduzindo-nos, preparando-nos, intuindo-nos e ajudando sempre no que for preciso, né? Abdicando de participar desde aquela época em um mundo mais feliz, mas por amor aos amigos da terra, aos irmãos da terra, ele resolve ficar para ajudar. E continua até os dias de hoje, ajudando aos nossos irmãos desencarnados na psicosfera do planeta e ajudando também a nós encarnados, quando rogamos a sua presença e a sua ajuda. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, outros espíritos de escola trabalham na grande falange de Maria de Nazaré, ajudando-nos o tempo todo. E certa noite, Bezerra de Menezes faz uma palestra nas regiões mais sombrias da Terra, falando da importância do amor, da importância do perdão, da importância do arrependimento, para que logremos uma felicidade futura. Dizia Bezerra de Menezes naquela palestra, digamos assim, no umbral da terra, que tudo começa com o arrependimento. Quando nos arrependemos dos erros cometidos, entramos no limiar de uma nova vida espiritual e as coisas começam a acontecer de maneira favorável para aqueles que se arrependem dos malefícios feitos. Quando termina sua preleção, um espírito ainda endurecido se aproxima dele e lhe diz: doutor, você falou em sua palestra que aqueles que destroem lares passam por remorsos tremendos. Pois eu, doutor, destruí lares e não sinto remorso nenhum. O senhor falou em sua preleção, doutor, que aqueles que matam o semelhante passam por tormentos conscienciais terríveis. Pois eu matei, doutor, e não sinto tormentos existenciais, conscienciais nenhum. Doutor Bezerra então olha paternalmente para aquele espírito endurecido e lhe pergunta: meu filho, o que sente um cadáver quando lhe cortamos o braço? E ele fala: ora, doutor, nada, porquanto o cadáver não sente nada. Doutor Bezerra então lhe diz: o que sente um cadáver, filho, quando jogamos-lo em um tonel de piche?
Ele disse, ora essa, doutor, nada, porque o cadáver é a expressão da morte. Cadáver não sente nada. Doutor Bezerra de Menezes o olhou paternalmente e lhe disse, pois é, meu filho, aquele que não sente nem se arrepende dos males cometidos tem a consciência morta. É um morto-vivo. É um morto-vivo. Quando eu me deparei com essa história, com esse fato que se passou com o Dr. Bezerra de Menezes, falando-nos da importância do arrependimento, para que adentremos no limiar de uma vida espiritual mais feliz. Lembrei-me do ministério de Jesus, que começou com o ministério de João Batista, pregando para aquele povo da Galileia o arrependimento e o batismo. Arrependam-se e convertam-se. Jesus, depois que foi batizado no Rio Jordão, também passou a fazer a mesma coisa. Jesus, segundo os evangelhos, nunca batizou ninguém, seus apóstolos sim, mas ele não. Mas ele pregava no começo, por todas aquelas plagas, o arrependimento e a conversão. Porque os tempos serão chegados. E é importante que se arrependam e vivam. É importante que se arrependam e sejam felizes. E convertam-se. Converter-se é mudar de direção. Quando eu estou dirigindo um automóvel que eu preciso fazer uma conversão, eu mudo de rumo. A conversão espiritual é a mesma coisa. De repente eu estou caminhando em uma direção, de uma certa forma, e eu preciso fazer uma conversão. Isso chama-se converter-se, mudar de vida, mudar de rota, seguir rumos diferentes. Né? Então o arrependimento gera remorso, gera uma dor espiritual, mas um arrependimento sincero, naqueles que realmente compreendem o mal que porventura fez. Quando eles compreendem a dimensão do mal que foi feito, a dor moral. A dor moral é tamanha que Jesus a comparou como a Geena, que era um lugar de detritos nas cercanias de Jerusalém, onde se jogava corpos de animais, né? Lixo, resto de coisas, e tocavam fogo. E por jogarem sempre detritos naquela região que eles chamavam de Geena, aquele fogo nunca se apagava. E Jesus se referiu ao inferno de interno, nossos infernos interiores, ao Geena, ao fogo que nunca se acaba, nunca se apaga, que é o fogo da consciência, da dor, de um mal que porventura tenhamos feito. A dor do verdadeiro arrependimento que gera remorso. E um dia, queiramos ou não, teremos que nos dar conta da nossa vida espiritual, daquilo que nós fizemos. Mesmo que hajamos como o homem, o espírito endurecido que lhe disse que não se arrependia. Pode ser que o arrependimento não esteja acontecendo, mas um dia terá que acontecer. Porque o universo é dinâmico e a gente precisa seguir os parâmetros universais da evolução, do progresso. E um dia, de tanto ficarmos estagnados, sem crescermos e vislumbrando no astral mais superior, espíritos mais evoluídos e mais felizes, desejaremos ardentemente estar naquela situação. Por isso que muitos de nós na erraticidade, no mundo espiritual, desejamos vir com deficiências, com problemas, para evoluirmos mais rápido. Do ponto de vista físico, isso é uma idiotia. Do ponto de vista físico, quem que pede para vir com problemas? Não é possível se entender se olharmos o mundo do ponto de vista físico. Mas precisamos olhar o mundo do ponto de vista espiritual. Porque o mundo espiritual é o mundo causal, é o mundo das ideias, é a pátria verdadeira,
né? Onde a beleza é a Jerusalém celeste, de onde viemos e para onde voltaremos inexoravelmente. Inexoravelmente. Meus amados, Jesus proferiu vários sermões na Galileia, mas 3 sermões ficaram registrados nos evangelhos e se tornaram sermões famosíssimos, pelo seu teor moral, pela importância da mensagem. 3 sermões os evangelistas registraram, ficaram marcados. Um deles foi o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças. Bem-aventuranças é felicidade. Os bem-aventurados são pessoas felizes. E Jesus inicia o Sermão da Montanha ali em Mateus capítulo 5 e vai terminar lá no capítulo 7. São 3 capítulos, falando-nos das bem-aventuranças ou dos bem-aventurados. Aqueles que passam por dificuldades, mas com resignação. Não são todos, né? Aqueles que sofrem serão consolados. Mas não são todos. São aqueles que sofrem com resignação, com compreensão, compreendendo a própria dor. Eu digo sempre, estude sua dor para que ela não se transforme em revolta. Estude sua dor. Entenda aquilo que você está passando. Compreenda que tudo é perfeito no universo, que Deus é justiça absoluta. Compreenda isso para saber que tudo que lhe está acontecendo não é injusto. E de certa forma você precisa passar por aquilo. Então são esses que sofrem dessa forma que serão consolados. E Jesus vai falando das bem-aventuranças, que são 9. E em 5 das 9 bem-aventuranças, ele usa o verbo no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Nessa palavra manso está intrínseca, ou intrínsecos, várias virtudes. Não é só a palavra mansidão como a gente entende, ser uma pessoa calma e pacífica. Nessa palavra mansos está contida uma série de virtudes que Jesus gostaria que fôssemos, para merecermos a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus não falava para aqueles de nós que ali vivíamos, essas efêmeras existências de 70, 80 anos, naquela época bem menos. Não. Ele falava para nós espíritos. Porque em outros momentos ele falou da reencarnação, mas isso é um tema de outra palestra. Ele falava para nós do futuro. Ele falava para nós do futuro. E ele sempre dizia no Sermão da Montanha: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. E o que é que ele quis dizer com isso? Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ora, quem tem a capacidade de compreender o que ele estava falando. Então, ele usou o verbo no futuro para dizer de um futuro que seríamos felizes, se tivermos algumas condições para isso. Mansos, os humildes, os pacificadores. Falou também no Sermão da Montanha da lei de causa e efeito, onde ele disse-nos: com a medida que medirdes serás medido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Amados, eu queria lhes dizer, como eu tenho dito sempre, que tudo o que se refere a Jesus, devemos olhar do ponto de vista espiritual. Nada do que Jesus ensinou-nos, nada do que Jesus alertou-nos, devemos colocar no campo da matéria. Nada. Jesus falava em aspectos espirituais. Primeiro, porque Jesus é o nosso governador espiritual. Foi delegada para ele esta função quando a terra ainda estava em formação. Então, tudo que se refere aos aspectos espirituais da humanidade, Jesus é o nosso governador. Jesus não governa as situações climáticas, por exemplo, da Terra. As situações físicas que ocorrem na Terra, não. Ele é governador espiritual da humanidade.
Então todos os ensinamentos de Jesus a gente tem que levar para o campo espiritual. Ele usava muitas vezes elementos físicos, parábolas que ele falava do joio, da semente, né? Usando palavras e termos da época físicos para nos remeter sempre ao ensinamento profundo espiritual. Então quando Jesus falou das dores morais, ele falava das dores da consciência, das dores do parto, né? Quando percebermos o caminho equivocado que estamos traçando e que sofreremos moralmente por isso. As dores da convalescença, as dores da mudança, da doença moral. Porque se temos doenças físicas que nos trazem alguns sintomas físicos, que todos nós conhecemos muito bem aqui na Terra, que é um vale de lágrimas, um planeta ainda de provas e expiações, nós temos também doenças espirituais. E Jesus é o grande médico das almas. Jesus é o grande médico das almas. É Ele que nos cura das nossas mazelas e enfermidades espirituais. Mas que doenças são essas, Jesualdo? Ora, as doenças físicas, eu não quero entrar no mérito, que são inúmeras e a gente conhece algumas. Mas as doenças, enfermidades espirituais é o orgulho, é o egoísmo, é a ira, é a gula, é a maldade humana, não é? É a maledicência, é tudo aquilo que nos afastam das leis de Deus. O que é moral? Moral é a regra da boa conduta. O homem se conduz bem quando os seus atos são voltados para o bem e para o bem de todos, porque aí ele está praticando as leis de Deus. E quais são as leis de Deus? As leis de Deus estão escritas na consciência. Na consciência. Ele discerne do bem e do mal, porque todo homem que tem consciência, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos o que é, como podemos discernir do bem e do mal. E eles falam, o mal é tudo que nos afasta das leis de Deus. E o bem é tudo aquilo que nos aproxima das leis de Deus. Então o mal nos afasta das leis de Deus. E praticamos às vezes as leis da terra, as nossas próprias leis. Mas o bem é aquilo que nos aproxima das leis de Deus. O amor. Deus é amor. Lei de justiça, amor e caridade. Nesta lei está contida todas as outras leis naturais. Então tudo que nos aproxima dessas leis é o bem. Então é para isso que nós estamos aqui. E Jesus veio para nos ensinar exatamente isso. Voltou na ilha de Pátimos em espírito para revelar para João, o discípulo amado, o que viria a acontecer com a terra. Ele já havia falado alguma coisa lá em capítulo 24 de Mateus, no capítulo 13 de Marcos. Mas, amados, não peguem aqueles ensinamentos ou aquelas profecias de Jesus pelo campo da matéria, não. Mas pelo campo espiritual, pelo campo moral da humanidade. Quando ele fala, quando passarmos pela grande tribulação, já passou. Foi a Inquisição. Foi a Inquisição. Foi a grande tribulação que os cristãos viveram. Então muitas coisas do Apocalipse já aconteceu. A destruição do templo, que aconteceu no ano 70. Não ficará pedra sobre pedra. E a gente vai acompanhando e muitas coisas já aconteceram. Tem gente que tem medo do Apocalipse, mas é uma revelação do próprio Jesus. Que a gente precisa mudar, que o planeta vai mudar, a Jerusalém Celeste se aproxima, é a Terra transformada num mundo melhor, porque os mundos mudam, como o Dr. Bezerra já poderia deixar a Terra e ele não foi, por amor a nós mesmos. Na hierarquia dos mundos, a Terra é apenas o terceiro planeta, existe uma infinidade de mundos superiores acima da Terra, até chegar nos mundos divinos
ou celestiais. E é para lá que nós vamos, quer queiramos ou não, porque é a lei do progresso. Os recalcitrantes, os mais endurecidos, sofrerão mais. Mas todos nós chegaremos lá. Todos nós chegaremos lá. É inexorável, porque é a lei do progresso. Então, quando Jesus fala ali em Mateus 24, que depois da grande tribulação, o sol escurecerá, a lua perderá seu brilho e as estrelas cairão do céu, não tomemos do ponto de vista físico, porque vamos cair em erro. Estrelas não caem do céu. O sol não escurecerá só daqui a alguns bilhões de anos, segundo a própria ciência, quando perder grande massa, né, solar. E a lua não perderá seu brilho. Devemos interpretar essas palavras apocalípticas ou proféticas do ponto de vista espiritual. O sol escurecerá. O sol é o que mantém a vida nos planetas do seu sistema. Deus é o Senhor da vida. Então o sol, nessas palavras de Jesus, simboliza Deus. Deus escurecerá? Não. Deus não perderá seu brilho nunca. Mas para algumas pessoas, sim. As pessoas se afastarão de Deus. Será piega ser religioso, ter crença em Deus. Assim a humanidade caminha nos dias de hoje, como Jesus mesmo profetizou. Então o sol simboliza Deus, e escurecerá. Escurecerá no coração das pessoas. Não que ele perderá seu brilho. A lua perderá seu brilho. A lua aí representa as religiões, o cristianismo. A religião séria perderá seu brilho. De tanto prevalecer as iniquidades, a fé de muitos se enfraquecerá, disse Jesus. Então, a religião perderá seu brilho. Perderá. As pessoas não acreditarão muito. E as estrelas cairão do céu. Estrelas físicas não caem do céu. Mas as estrelas significam espíritos superiores que virão no tempo certo. Ajudar na mudança da Terra. Aí vai acontecer muitas dores conscienciais, muito sofrimento do ponto de vista espiritual de consciência. Porque Jesus não se referia a nada físico, a nada. As leis físicas da Terra são leis divinas também, mas Jesus é governador espiritual. Os terremotos do Apocalipse, os terremotos do capítulo 24 de Mateus, acontecem de forma interna. Kardec fala no último capítulo de A Gênese que não são mais, nos tempos atuais, quando os tempos serão chegados, as entranhas da terra que se agitarão, mas as entranhas da humanidade. Parafraseando um pouco o que Jesus falava. Jesus falava tudo do ponto de vista interno da humanidade. Né? Tudo do ponto de vista interno. E os homens levam pelo campo de vista físico, que vai haver catatombes, que vai haver terremotos, que vai haver... Isso sempre houve. Sempre houve. Sempre houve. Mas é claro que o expurgo já começou. É claro que muitos espíritos já estão desencarnando e procurando ou sendo levados para um planeta compatível com seu nível espiritual. É justo isso. Isso já está acontecendo. Mas isso foi profetizado pelo próprio Jesus. Em Mateus 40, ele fala. Aliás, em Mateus 24, Jesus fala sobre isso. Jesus fala que essas coisas irão acontecer. Que os anjos irão descer em vários cantos da terra. Aí eu vou para Mateus 25 e vejo que ele fala: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, arrodeado de anjos, separará os bodes das ovelhas. Ou seja, separará o joio do trigo. Dirá para os bodes: fiquem à minha esquerda.
e entrem para um mundo inferior onde há muitos choros e ranger de dentes. Porque eu tive fome, não me deste de comer. Tive sede. Tive preso, não me visitastes. Mas quando, Senhor, te vimos assim e não fizemos nada? Quando deixaste de fazer a qualquer um desses pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Dirá para os da direita, entre para o regaço do meu pai, sejam felizes, porque eu tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Né? Fui forasteiro e me recebestes bem. Mas quando, Senhor? Quando fizeste a qualquer um dos pequeninos, foi a mim que fizestes. Amados, quando o Filho do Homem descer na sua majestade, arrodeado de anjos, é o Consolador prometido. É Jesus redivivo. É Jesus de volta na terceira revelação. E os espíritos de escola da falange do Espírito de verdade são esses anjos. São as profecias de Jesus e as parábolas acontecendo. O planeta está mudando mesmo, mas para melhor. Tudo muda para melhor. O que há de melhor ainda está para acontecer. E as pessoas só veem o lado sombrio e o lado triste das coisas. Mas o que há de melhor ainda está por vir. É a lei do progresso. A gente só precisa olhar para dentro de nós mesmos para mudarmos o que precisa ser mudado dentro de nós. Então as dores morais anunciadas por Jesus estão acontecendo. Mas não são dores físicas, não. Dores físicas sempre aconteceram. O próprio Jesus passou por dificuldades físicas no madeiro infame. Ninguém sofreu mais fisicamente do que Jesus, o ungido, o Cristo de Deus. O espírito de uma esfera crística, governador espiritual do planeta, que matamos daquela forma. E para justificar, ainda dizemos, até hoje, alguns de nós, que ele veio para isso. Ora, que Deus é esse? Que consciência é essa a respeito de Deus? Que maneira equivocada de se pensar a respeito de Deus? Que importância tem isso do ponto de vista espiritual, a morte de um homem da forma infamante como foi a do Cristo? Morreu um justo, matamos um justo. O nosso governador espiritual, o homem que mais amou, nós matamos. Não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Mas eu só quero dizer com isso que dores físicas Jesus também viveu. Mas Jesus falava das dores espirituais que a humanidade precisa passar para se transformar, para entender aquilo que está acontecendo com ela. Né? Deus não escolhe, não capacita os escolhidos, não, como algumas pessoas falam. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Está errado. Deus escolhe os capacitados, aqueles que têm ouvidos de ouvir. É assim em qualquer instituição da Terra. Imagine nas instituições celestiais. Tem que ter gabarito espiritual. Tem que ser capacitado para isso. Porque nós somos construtores, artífices da nossa própria vida. Nós somos construtores da nossa própria felicidade. Então nós temos que nos capacitar. Mas capacitar no verdadeiro sentido da palavra. Né? Não como aquele homem que vivia, né, bucolicamente em seu sítio, de forma bem tranquila, né, sem problemas, e um dia resolveu mudar para a cidade e viver as angústias e os problemas que a cidade proporciona. Foi estudar. E na escola, a professora pediu para que os alunos fizessem uma redação sobre capacidade. A palavra capacidade. E sabe qual foi a redação que aquele homem simples do mato fez? Professora, eu vivia no mato e tinha uma vida feliz. Até eu vir capacidade. Entendimento equivocado da palavra capacidade de uma pessoa capaz. É dessa capacidade que eu estou falando. Deus não capacita escolhidos. Ele escolhe os capacitados. Né? E a gente precisa ver isso de perto.
Os tempos são chegados. Não é o tempo de fim do mundo. Isso não vai acontecer. Talvez um dia, daqui a bilhões de anos, a Terra, como tudo tem começo, meio e fim, e os mundos também, isso vai acontecer, mas não agora. A Terra ainda está ali na metade da sua história, o planeta Terra. E olha que ele tem 4 bilhões e meio de anos. O Sol também ainda está na metade da sua capacidade. Ele tem 14 bilhões do Sistema Solar de anos. Né? Então a gente precisa entender isso. Um dia isso vai acontecer. Mas os tempos estão chegados no sentido de mudança. Planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Onde o bem vai suplantar o mal. E quem vai ficar nesse planeta mais evoluído? Que é esse que nós estamos vivendo agora, mais evoluído. Aquele que tiver méritos para isso, capacidade para isso. Né? Aqueles que foram mansos herdarão a terra. Permaneceremos reencarnando aqui, que vai ser um mundo muito feliz. Como no capítulo 21 do Apocalipse fala da nova Jerusalém celeste. Que será aqui na terra. Um mundo muito melhor. É uma maneira de dizer Jerusalém celeste, ou seja, um mundo melhor de se viver será a própria terra. Será a própria terra. Então, para isso, a gente precisa nos burilar. Nós precisamos nos burilar por dentro. Né? Combater o bom combate de Paulo. Para que morra o homem velho, para que surja o homem novo. As mudanças tecnológicas estão acontecendo e é natural, porque é a lei do progresso. Isso aumenta como uma bola de neve. Não é com essa mudança que devemos nos preocupar, porque isso vai acontecer mesmo. Isso vai acontecer mesmo. Por isso que o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, fala-nos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Mas por que nessa ordem? Porque a instrução já está muito na frente, a gente precisa agora cuidar do amor. Essa asa do amor está deixando a desejar. A asa da tecnologia, do saber, da sabedoria está muito mais avançada. Não nos preocupemos com isso, mas voltemos-nos para as asas do amor, que precisam ser construídas ainda. Estamos muito aquém de amar como Jesus amou. Ele é o modelo e ninguém amou mais do que ele. Não é? Porque o progresso material vai acontecer na Terra, já está acontecendo, muita coisa importante nesse sentido, como diria o poeta, quando o último adeus desse milênio despedir-se de toda a humanidade, haverá uma grande novidade entre átomos, íons e hidrogênio. Nascerá desse todo um grande gênio com enorme cultura diferente, ensinando para todos claramente o porquê de uma causa ter efeito, estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos automóveis não queimam gasolina, não há mais reatores nem turbinas provocando ruídos desumanos. Nesse tempo os norte-americanos é que pedirão dinheiro para a gente. Nós faremos com eles prontamente tudo quanto que conosco eles têm feito. Estará nosso globo desse jeito, do terceiro milênio para frente. Podem crer que daqui a uns 100 anos... em 2500 mais ou menos haverá mudança geral por toda parte. Os humanos escrevem para Marte, pegam táxi aéreo para Vênus. Já os grandes não zombam dos pequenos, porque o mundo só terá um presidente que vai unir Ocidente e Oriente, sem Senado, sem Câmara, sem prefeito. Estará nosso globo desse jeito do terceiro milênio para frente. Então é um processo natural. É a condição do mundo que vai mudar. É um mundo de provas e expiações que vai terminar o seu ciclo. E vai se iniciar um novo ciclo, como acontece em todos os mundos. Né? As coisas que acontecem sempre aconteceram. De terremotos, de tsunamis, sempre aconteceram. Faz parte de uma lei divina chamada lei de destruição. Que essa lei acontece muitas vezes para fazer com que a humanidade avance mais rápida, desde o Livro dos Espíritos, quando trata da lei de destruição. E que a lei de destruição é uma lei divina e natural. Na verdade, quando eles falam dessa lei lá no Livro dos Espíritos, eles falam, seria mais justo falar lei de transformação, porque nada se perde, como diria Lavoisier.
tudo se transforma no universo. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a Terra está se transformando num mundo melhor. Por isso que eu disse, o que há de melhor ainda está por vir. Então tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Agora não deixemos para a próxima encarnação. Não deixemos. Porque pode ser que não haja mais tempo de reencarnarmos na Terra. Esse é o grande problema das dores morais que pode acontecer. Como aconteceu com os capelinos em eras passadas. Pode acontecer com alguns terráqueos, essas dores morais de terem que se afastar da Terra. Sentiram saudades de um mundo feliz. Olharão para cima com saudade de um paraíso perdido. Né? Vamos reencarnar sim, mas aonde? Pode ser que não haja mais tempo. Essa é a minha preocupação no momento, de vivermos um momento com intensidade, buscando a mudança interior. O homem foi procurado pelo seu médico, e o médico disse para ele assim: filho, eu tenho 2 notícias para te dar. Uma é ruim e a outra é pior ainda. Disse: ai meu Deus, uma é ruim e a outra é pior ainda. O médico disse: qual que você quer ouvir primeiro? Ele disse: conta a ruim primeiro, doutor. A ruim, filho, é que você só tem 24 horas de vida. Ô doutor, e pode haver alguma coisa pior do que isso? Ele disse: é que eu estou te procurando desde ontem para te dar essa notícia. Então, meus amados, não há nada pior do que não possa piorar. Porém, não há nada tão bom que não possa melhorar. Tudo dependerá de nós mesmos. Tudo. Precisamos desenvolver as asas da sabedoria e do amor. Porque são essas asas que nos farão içar voos espirituais na direção de Deus. Porque o amor, aliás, a sabedoria sem amor é flor artificial. Não tem cheiro. Só agrada a visão. Agora, o amor sem sabedoria é fruto silvestre. Não tem beleza, mas mata a fome. Então precisamos nos ater na questão da asa do amor. É nisso que eu venho batendo sempre nas teclas em minhas palestras. Amemos-nos. Porque os verdadeiros discípulos de Jesus serão reconhecidos por muitos se amarem, como ele mesmo disse. Amemos-nos. Cabe ao Espírito amar. Porque nós conhecemos um pouco mais do que os outros irmãos. E o que estamos fazendo? Que cada um pense naquilo que está fazendo. Eu não sei. Mas precisamos rever nossos conceitos do que é primordial no momento. Jesus não condenou nada de material. Ele condenou a preferência que damos. Buscai o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas virão como acréscimo. Portanto, ele não condenou as demais coisas. Até disse que viriam como acréscimo. Mas o que estamos dando prioridade? No reino de Deus e sua justiça ou nas outras coisas? Essa é a questão. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Para que não tenhamos dores morais e espirituais anunciadas por Jesus há tanto tempo, enumeradas ali no livro do Apocalipse, é o livro da revelação de Jesus. Para que não tenhamos esse tipo de sofrimento que dói muito, que é um fogo que não se apaga, como Geena das cercanias de Jerusalém. Para que durmamos em paz. Para que tenhamos a consciência tranquila, na certeza que estamos sempre nos aproximando das leis de Deus. Isso é o bem. Bem é tudo que nos aproxima das leis de Deus. Para que não choremos depois, como o próprio André Luiz tanto enfatiza em suas obras. Para a gente suar agora, para não chorar depois no mundo espiritual. O ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não come. Valores espirituais. É isso que vai ficar. Porque o resto não é nosso. Nem o corpo físico é nosso, nos foi dado como empréstimo.
Só é nosso aquilo que verdadeiramente pudermos levar. Porque a morte é inexorável. A morte é um processo natural, físico. Precisa acontecer. Faz parte da vida. A morte faz parte da vida. Não é? E se vale a pena viver, eu acredito que também vale a pena morrer. Nos libertar desse casulo. Mas precisamos nos preparar para isso. Precisamos preparar a mala. E é disso que eu tenho falado sempre. Conta-se que o Senhor da vida, que é Deus, fez uma reunião com alguns personagens. E ele conhecia, como conhece, todos os personagens que ele criou até. Ele conhecia aqueles personagens, mas ele queria que eles se revelassem. Ele queria que cada um se revelasse. E olha para um deles naquela reunião divina e fala: você aí quem é? Ele fala: eu sou a rosa. E qual é o seu cargo? Eu sou a rainha das flores. E você aí quem é? Eu sou a águia. E qual é o seu título? Eu sou a rainha das aves. Você aí quem é? Eu sou o leão. Qual o seu título? Eu sou o rei das selvas. Muito bem. E você aí quem é? Eu sou o homem. Qual é o seu título? Pergunta o Criador. Eu sou o rei da criação. E você aí atrás quem é? Eu sou a Afrodite. Eu sou a beleza escultural de um corpo de mulher. Por onde eu passo, os homens ficam babando. Muito bem. E você aí atrás, quem é? Eu sou a virtude. Qual é o seu título? Pergunta o Criador. Não, eu não tenho título nem forma. Eu moro nos corações desinteressados, que se abrem para dar morada para mim. Eu sou a virtude. Não tenho títulos nem forma. E você aí atrás, quem é? Eu sou o verme. Eu sou o verme que a tudo devora. Que devora a flor, que devora a águia, que devora o leão, que devora o homem, que devora a Afrodite. Eu sou o verme que a tudo devora. E o Criador pergunta-lhe: tudo? E ele baixa a cabeça e fala: não, menos a virtude. Eu desejo a todos vocês que o vento sempre assopra em suas costas, te impulsionando avante. Que o sol sempre brilhe em seu rosto, levando luz e alegria, iluminando seus passos, levando luz e alegria à sua vida, às vezes difícil. Que a chuva sempre caia em seus pastos, e até nos encontrarmos de novo. Que Deus o tenha, ou que Deus a tenha, tranquilo e suave na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz de Deus. Vamos agradecer. Agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer a Deus por estarmos encarnados e com saúde. Agradecer a Deus por estarmos respirando. Agradecer a Deus por ter nos enviado Jesus, o único caminho que nos aproxima de Deus. Agradecer a Deus pelos mensageiros de amor que sempre nos intuem, que sempre nos ajudam, aos amigos espirituais, porque sem eles ficaríamos tão frágeis, tão vulneráveis. Agradecer a Deus por esse instante que nunca mais será repetido. Agradecer a Deus profundamente por tudo, por termos tanto que agradecer, por termos tão pouco a pedir. E mais uma vez lembrando o Pai Nosso em verso e prosa.
que um padre chamado José Silvério Horta, espírito, passou pelas mãos dadivosas de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Uma bênção de Deus a todos vocês e mais uma vez, parabéns ao Centro Espírita Luz do Evangelho. Um beijo no coração de todos.